Meus amigos, a desestabilização da economia mundial exige que o Brasil supere sua dependência de países estrangeiros, é o tema da nossa apresentação a partir deste momento. O que nós pretendemos demonstrar é exatamente isso, que a desestabilização da economia mundial, provocada pelo tarifaço do governo Trump e a guerra no Irã, desencadeada pelos Estados Unidos e Israel, exige que o Brasil supere sua dependência econômica e tecnológica em relação ao exterior, para não ser impactado negativamente pela desestabilização em curso da economia mundial e aquelas que ocorrerão no futuro. A combinação de tarifaço, guerra comercial, patrocinada pelo governo Trump, e a guerra contra o Irã, desencadeada pelos Estados Unidos e Israel, criou um cenário de desorganização do processo de globalização da economia mundial, com a ruptura de cadeias produtivas, inflação de custos, instabilidade financeira. A guerra no Irã, marcada pela operação Epic Fury e ameaças no Estreito de Hormuz, combinada com uma política agressiva de tarifas pelo governo Trump, desestabilizou a economia global, elevando o preço do petróleo acima de $100 o barril e gerando inflação no mundo. A guerra no Irã bloqueou rotas comerciais cruciais, encarecendo a energia, fertilizantes e pressionando bancos centrais a manter juros altos, arriscando recessão. Para o Brasil, tudo isto expõe suas gigantescas fragilidades estruturais que se acumularam ao longo da sua história. O tarifaço, com a guerra comercial patrocinada pelo governo Trump, fez com que tarifas dos Estados Unidos sobre o Brasil, como todos vocês sabem, atingissem quase metade das exportações, reduziu o comércio internacional, a geração de empregos e o crescimento econômico global. Esse foi o resultado do tarifaço de Trump. Além de prejudicar o Brasil, comprometeu toda a economia global. O resultado do tarifaço contra o Brasil significou sua perda de mercados, sobretudo o norte-americano, a reprimarização de sua economia, ou seja, passou a ser uma economia que exporta, sobretudo, bens primários. É por isso que se fala em reprimarização, ou seja, voltar ao que foi durante séculos, desde o período colonial, uma economia voltada para a produção, exportação de bens primários. E aumento da sua vulnerabilidade externa. Esse é um aspecto que é importante destacar, a vulnerabilidade externa que o Brasil enfrenta no momento. Por sua vez, a guerra no Irã gerou escassez de petróleo, de gás natural, liquefeito, GNL, e de fertilizantes, sobretudo com o fechamento do Estreito de Hormuz, por onde passa 20% do petróleo mundial. O fechamento do Estreito de Hormuz afeta cadeias globais e encarece transporte e seguros. Os seguros alcançaram a estratosfera. Por exemplo, para os petroleiros passarem pelo Estreito de Hormuz, tem que pagar um seguro muito maior do que o que se pagavam anteriormente, diante do risco de serem os petroleiros bombardeados pelo Irã. A guerra no Irã elevou os preços do petróleo, do gás natural e de fretes globais, com impacto inflacionário generalizado, inclusive no Brasil. A elevação do preço do diesel que o Brasil importa afeta fortemente sua logística de transportes, que utiliza grande volume de óleo diesel, com consequente aumento do preço dos alimentos. Quer dizer, toda a malha de a grande parte da malha de transporte do Brasil é baseada no transporte rodoviário, caminhões que consomem óleo diesel
E os preços do diesel já disparou e tende a disparar, mesmo com o esforço do governo no sentido de promover sua redução. O Brasil está sendo bastante afetado, também pela dificuldade de importar de 80% a 85% dos fertilizantes oriundos do Oriente Médio. 80% a 85% dos fertilizantes utilizados na agricultura no Brasil são importados e vêm do Oriente Médio. E os preços dos fertilizantes vão subir também porque não estão passando pelo Estreito de Hormuz. E isso gera um impacto direto sobre os preços dos alimentos, as taxas de inflação e o agronegócio. Então, esses são os pontos que precisamos acompanhar. A evolução do preço dos alimentos, as taxas de inflação e o agronegócio. Quer dizer, o impacto sobre a própria produção do agronegócio, que depende, por exemplo, dos fertilizantes, que não estão passando pelo Estreito de Hormuz. O Brasil, por exemplo, terá sua economia afetada pelo aumento dos preços de óleo diesel, gasolina e fertilizantes. O Brasil enfrenta alta dependência externa do fornecimento do óleo diesel, importando cerca de 25% a 30% do consumo do país. Cerca de 25% a 30% de óleo diesel é importado. E a gasolina também é importada, 10% da gasolina é importada. O Brasil é um grande produtor e exportador de petróleo bruto, impulsionado pelo pré-sal, com produção média próxima de 3 milhões de barris por dia. O Brasil exporta cerca de 52% da produção de petróleo, principalmente para a China. Apesar de ser grande produtor de petróleo, o país importa derivados, como já falei, diesel e gasolina. Muita gente pode dizer, por que não produz diesel e gasolina com o petróleo do pré-sal? É porque as nossas refinarias não foram projetadas para refinar o petróleo do pré-sal, porque é um petróleo pesado, dentro da classificação do tipo que se faz com relação ao petróleo que possa ser refinado. Então, o petróleo do pré-sal não pode ser refinado por muitas das refinarias em nosso país. E então isso faz com que o petróleo que nós temos no Brasil não processe um volume de diesel e gasolina necessários para atender a necessidade do país. Porque não se investiu no sentido de fazer com que se implantassem refinarias capazes de processar o petróleo do pré-sal. O Brasil é um dos maiores consumidores mundiais de fertilizantes, com um consumo recorde de 49 milhões de toneladas em 2025. A dependência externa de fertilizantes é altíssima, com cerca de 88% dos insumos importados, totalizando 45,5 milhões de toneladas em 2025. Com a continuidade da guerra no Irã, haverá aumento de preço do óleo diesel, gasolina e fertilizantes, que contribuirão para o aumento do custo da logística de transporte no Brasil, grandemente dependente do óleo diesel, e do custo da produção agrícola, enormemente dependente dos fertilizantes. A consequência disso tudo será o aumento da taxa de inflação no Brasil, apesar dos esforços do governo brasileiro, do governo Lula, no sentido de evitar este aumento da inflação, com a adoção de medidas que possam contribuir para reduzir os preços do óleo diesel para o consumidor final. Está havendo um esforço do governo nesse sentido. O governo brasileiro poderá interferir na formação do preço final para o consumidor brasileiro do óleo diesel. Em certa medida, poderá influenciar no sentido de que o preço não atinja níveis estratosféricos, a depender da continuidade da guerra
no Irã. E das dificuldades que se tenha de inclusive importar o óleo diesel e também os fertilizantes para o país. Mas, na medida que a guerra continue, a tendência é haver um agravamento do problema, com aumento das taxas de inflação. O governo brasileiro poderá interferir na formação do preço final, como já falei, para o consumidor brasileiro do óleo diesel, mas nada poderá fazer a curto prazo para lidar com o aumento do preço dos fertilizantes, que afetará o agronegócio e fará com que o preço dos alimentos se eleve fortemente no país. A dependência externa do Brasil, meus amigos, não ocorre apenas com relação ao óleo diesel, gasolina e fertilizantes, que foi o que nós ressaltamos até agora. O Brasil é um país que se caracteriza pela excessiva dependência externa, econômica e tecnológica, que se trata de um fenômeno estrutural, historicamente construído, isso vem de longa data, desde o período colonial, que compromete o desenvolvimento autônomo do país. A desestabilização da economia mundial atual, provocada pelo tarifaço de Trump pela guerra no Irã, não é conjuntural. Ela marca uma transição da globalização. É esse o ponto que é importante todos atentarem para isso. Ela marca uma transição da globalização para um sistema econômico mundial mais fragmentado e conflitivo. Isto coloca para o Brasil duas opções. Veja bem as duas opções que se colocam para o Brasil. A primeira, permanecer dependente e vulnerável a choques externos, ou seja, manter o status quo. Este é uma opção. A outra opção, que é a que eu defendo, é a de utilizar a crise mundial atual como uma oportunidade histórica de promover a reconstrução nacional. Para promover a reconstrução nacional, o governo brasileiro precisa superar a dependência externa do país, que não é conjuntural, mas estrutural e histórica, ligada à sua posição periférica no sistema capitalista global. O governo Lula, espero que ele seja reeleito, terá a oportunidade de fazer o que Getúlio Vargas fez com a crise da Bolsa de Nova York em 1929, que afetou as exportações brasileiras. A vulnerabilidade externa do Brasil atingiu um ponto crítico, e a solução que o Getúlio Vargas encontrou foi promover a industrialização do país, no sentido de romper com a sistemática que prevalecia no país, no campo da economia, que era de produzir bens para exportação, principalmente bens primários. Então, Getúlio Vargas aproveitou esse momento para industrializar o país. E a industrialização que ocorreu no Brasil se deve, em grande medida, à decisão que foi adotada pelo governo Vargas em 1930. O governo Lula poderia repetir Vargas, adotando as medidas que nós vamos apresentar a partir deste momento. Primeiro, vamos falar das dimensões da dependência externa no Brasil, para vocês terem uma ideia da dimensão do problema. São 3 dimensões principais da dependência. Temos a dependência do setor produtivo e industrial, temos a dependência tecnológica e temos uma dependência financeira. Então, são 3 níveis de dependência. Vamos falar agora sobre a dependência do setor produtivo e industrial. O Brasil possui um setor produtivo e industrial que não atende às necessidades do país. Por que não atende? Haja vista que apresenta elevado nível de importação de bens industrializados. Quer dizer, o nosso setor produtivo e industrial, ele não atende o que o país precisa, o que faz com que
haja um elevado nível de importação de bens industrializados e de alta tecnologia, como semicondutores, equipamentos médicos, máquinas, etc. E é detentor, o Brasil, de um setor de produção de baixa complexidade produtiva, comparado com os países mais avançados. O Brasil ainda depende, aliás, antes de falar do aspecto seguinte, eu queria destacar o seguinte, que o Brasil ainda está na terceira revolução industrial. E enquanto isso, os países mais desenvolvidos, como a China, os países europeus industrializados da Europa e também os Estados Unidos, estão na quarta revolução industrial. Nós ainda estamos na terceira. Em alguns aspectos também na segunda revolução industrial. Precisamos avançar, entendeu? No desenvolvimento da indústria brasileira e da tecnologia nacional. O Brasil ainda depende fortemente da importação de produtos industrializados, o que limita sua soberania econômica. Você não pode ter soberania econômica se você depende de importações do exterior. O Brasil possui uma dependência estrutural de importações em setores chaves, importando mais de 85% de fertilizantes e cerca de 71% dos insumos de alta tecnologia. Sabem bem para isso. 85% de fertilizantes e cerca de 71% dos insumos de alta tecnologia. Essa vulnerabilidade expõe a agropecuária e a indústria brasileira a choques externos, com a balança comercial concentrada na exportação de commodities de baixo valor agregado. Enquanto nós exportamos commodities de baixo valor agregado, nós temos que importamos produtos industrializados e insumos de alta tecnologia. Mais de 80% a 90% dos fertilizantes, especialmente nitrogênio, potássio e fósforo, como é o caso do NPK, são importados. O Brasil tem alta dependência de componentes importados, ou seja, 70% das importações totais para produtos de maior intensidade tecnológica. Quer dizer, 70% das importações totais são produtos de maior intensidade tecnológica. Então, esse é o quadro da dependência do setor produtivo e industrial do Brasil. Precisamos superar essa dependência. Precisamos eliminá-la e fazer com que o Brasil passe a desenvolver o setor industrial e o setor da tecnologia nessas áreas que nós somos carentes. A segunda dependência diz respeito à dependência tecnológica. O Brasil possui baixa capacidade de inovação tecnológica endógena. Apresenta elevada dependência de patentes estrangeiras e se defronta com forte presença de empresas multinacionais em setores econômicos estratégicos. A dependência tecnológica do Brasil faz com que ele seja obrigado a realizar o pagamento de royalties tecnológicos vultosos às empresas estrangeiras. Por exemplo, na indústria farmacêutica, mais de 90% dos insumos são importados. E na área de tecnologia digital, o Brasil é dependente 100% de plataformas, softwares e infraestrutura em nuvem, inteligência artificial, chips, controlados por empresas estrangeiras. E nós destinamos pagamento das patentes, dos royalties, pelos royalties tecnológicos, bilhões de dólares, e compromete nossa balança de pagamentos. Então precisamos superar essa dependência também. Se nós queremos, digamos assim, fazer com que o país se desenvolva na plenitude em benefício de sua população. A terceira grande dependência é a financeira. O Brasil é enormemente dependente de capital estrangeiro,
que tem grande participação na economia brasileira, seja nos setores industrial, de comércio, de serviço e financeiro. Por exemplo, no setor industrial, as empresas transnacionais concentram 28% da receita. Se nós excluirmos a Petrobras, elas dominam 40% da receita em nosso país. Da receita, digamos, trazendo o faturamento, vamos dizer assim, do setor industrial. 40%. Estão em segmento. Outra coisa é o seguinte: as empresas transnacionais estão também em segmentos dinâmicos de mais elevado padrão tecnológico, como é o caso de materiais de transportes, como fabricação de veículos e peças, o setor metalúrgico, eletroeletrônico, químico e alimentos e bebidas. Então, é dominado pelas empresas estrangeiras, esse setor da nossa economia. No setor de comércio, as empresas internacionais respondem por 47% do faturamento, meus amigos. Quase 50% do faturamento do setor de comércio são absorvidos pelas empresas transnacionais, pelas empresas estrangeiras. Nos anos de 2010 a 2011, e entre os anos de 2010 e 2011, a participação dos bancos estrangeiros no total do crédito ofertado à sociedade brasileira chegou ao patamar de 40%, quase igual ao dos bancos públicos. Assim está clara a gigantesca presença das grandes corporações transnacionais na economia brasileira. Elas ocupam segmentos que estão no coração das cadeias de valor, permitindo-nos o controle estratégico da produção e comercialização para frente e para trás em cada setor da nossa economia. Então, nós temos um quadro em que somos dependentes tanto no setor produtivo, no setor tecnológico e também no setor financeiro. Precisamos superar essa dependência, sem a qual o futuro do país estará comprometido. E aí vamos falar das causas da dependência econômica e tecnológica do Brasil. Eu diria que são 5 as causas estruturais da dependência econômica e tecnológica do Brasil. Primeiro, a formação histórica periférica. É um país periférico. Segundo, a adoção de modelo econômico de desenvolvimento dependentes. Vamos detalhar cada um desses pontos. Terceiro, promover uma abertura econômica sem política industrial desde a década de 1990. Quarto, apresenta baixo investimento em ciência, tecnologia e inovação. E quinta causa, a existência de estrutura produtiva pouco complexa, ou seja, atrasada. Eu lhes falei que o setor industrial brasileiro ainda está na segunda e terceira revolução industrial. Não alcançamos a quarta. E alguns países estão já avançando para a quinta revolução industrial. Bem, então são 5 as causas. Vamos falar da primeira causa estrutural da dependência econômica e tecnológica do Brasil. Primeiro, a formação histórica periférica. O Brasil se caracteriza por se inserir historicamente na economia mundial como um país periférico da economia capitalista mundial, sendo exportador de produtos primários. Desde o período colonial, e por ter desenvolvido uma industrialização tardia, a partir de 1930, durante o governo Getúlio Vargas, com atraso de 200 anos em relação à primeira revolução industrial ocorrida na Inglaterra. Então, a formação histórica periférica, o atraso do Brasil, tem muito a ver com o processo de desenvolvimento que ocorreu historicamente, desde o período colonial até a era contemporânea. Segunda causa é a adoção de modelo econômico de desenvolvimento dependentes. Diferentemente do governo Getúlio Vargas, que adotou uma política de desenvolvimento econômico autônomo para o Brasil de 1930 a 1945 e de 1951 a 1954, quando governou o país, o governo Juscelino Kubitschek adotou desde 1955
um modelo de desenvolvimento econômico dependente de capitais e tecnologia do exterior, diferentemente do que foi proposto pelo governo Vargas. Então, o modelo de Juscelino de desenvolvimento foi que contribuiu enormemente para que houvesse a participação cada vez maior de capitais estrangeiros em toda a economia brasileira. Então, ele promoveu um modelo de desenvolvimento econômico dependente de capitais e tecnologia do exterior, que permanece até hoje. Essa é a razão pela qual a industrialização brasileira é baseada em tecnologia importada, com baixa internalização do conhecimento, e há a coexistência de setores econômicos modernos e atrasados, típicos de economia dependente como é a do Brasil. Quer dizer, o Brasil tem essa característica. A economia brasileira apresenta, por exemplo, empresas avançadas, comparáveis ao que se faz nos países capitalistas desenvolvidos, e também tem setores da economia que ainda utilizam, digamos assim, tecnologias obsoletas, quer dizer, atrasadas. Eu lhes falei que aqui, por exemplo, ainda há uma convivência a setores que estão na quarta revolução industrial, mas a maioria está na terceira e na segunda revolução industrial. Então, a segunda causa, a adoção do modelo econômico de desenvolvimento dependente. Eu gostaria de lhes observar que não foi por acaso que tentaram derrubar Getúlio em 1954 e ele se suicidou por conta dessa tentativa de golpe que estava sendo articulado em 1954, que o levou ao suicídio. E a razão do suicídio de Vargas tem a ver com essa política que ele adotou, que era uma política de desenvolvimento econômico autônomo. Por trás do suicídio de Vargas, podemos afirmar que houve a ação objetiva, sobretudo do governo norte-americano, no sentido de derrubá-lo. E quem, digamos assim, foi o porta-voz da derrubada de Getúlio naquela época foi o então jornalista Carlos Lacerda, que mais tarde se tornou governador do estado do Rio de Janeiro. A terceira causa da dependência econômica e tecnológica do Brasil diz respeito à abertura econômica sem política industrial desde a década de 1990. A partir do governo Collor, na década de 1990, foi adotado no Brasil um modelo econômico neoliberal, que promoveu a abertura da economia do país, abriu a economia, o mercado brasileiro, para os produtos importados, e também estabeleceu a não interferência do Estado nos rumos da economia. Quer dizer, o Estado não deveria interferir. Quer dizer, inclusive a tese do modelo neoliberal é do Estado mínimo. E por conta disso, não se adotou uma política industrial que assegurasse os interesses da indústria brasileira, que ficou à mercê da competição de produtos importados de baixo custo. Essa situação fez com que muitos empresários do país fechassem suas portas. E essa é a razão pela qual aconteceu de 1980 até o presente momento um processo de desindustrialização do país. Quer dizer, a indústria brasileira contribuía com a formação do PIB em cerca de 80%, ou melhor, contribuiu na década de 1980 com cerca de 70% da formação do PIB. Hoje contribui com apenas com 10%, aproximadamente. Então isso configura um processo de desindustrialização. Quer dizer, o país deixou de se industrializar. E não é por acaso que o agronegócio hoje é o carro-chefe da economia, porque produz bens primários. Quer dizer, o Brasil voltou ao que era dominante na época colonial, exportador de bens primários. Houve um retrocesso na economia brasileira.
A quarta causa da dependência do Brasil diz respeito ao baixo investimento em ciência, tecnologia e inovação. O Brasil tem se caracterizado historicamente por apresentar baixo gasto em pesquisa e desenvolvimento, comparado a países desenvolvidos. O Brasil investe cerca de 1,19% a 1,22% do seu PIB em pesquisa e desenvolvimento, patamar bem inferior à média dos países capitalistas centrais, que supera 2,7% do PIB. Ou seja, o Brasil investe cerca de 1,2% do seu PIB em ciência e tecnologia, enquanto os países avançados, cerca de 3%. Quer dizer, isso, claro que faz com que o gap, ou seja, a defasagem entre os países avançados e o Brasil aumente progressivamente. O baixo gasto no Brasil em pesquisa e desenvolvimento decorre do fato de haver fraca articulação entre universidades e empresas existentes no Brasil, que é o que ocorre nos países avançados. E isso é consequência, a situação no Brasil é consequência das empresas nacionais e estrangeiras aqui instaladas preferirem utilizar tecnologia já desenvolvida no exterior. Então há uma preferência, ao invés de desenvolver tecnologia própria aqui, por exemplo, as empresas estrangeiras não desenvolvem já têm a tecnologia própria desenvolvida lá fora. Mas a empresa brasileira ela não desenvolve sua tecnologia aqui dentro. Também. Ela prefere comprar, pagando caro por patentes de tecnologias externas, a desenvolver tecnologia aqui dentro. Isso explica por que se investe muito pouco em ciência e tecnologia no Brasil. Esta é a razão pela qual países periféricos como o Brasil apresentam menor capacidade tecnológica e industrial. E, finalmente, a quinta causa da dependência econômica e tecnológica do Brasil diz respeito à existência de estrutura produtiva pouco complexa. O Brasil se caracteriza por apresentar uma produção concentrada em bens de baixo valor agregado e com baixa diversificação industrial. No Brasil, os bens de baixo valor agregado são predominantemente o quê? Commodities primárias, caracterizadas por serem matérias-primas brutas ou com pouca transformação industrial. Por exemplo, nós exportamos muito ferro para a China e importamos aço da China para ser utilizado aqui no Brasil. Aço esse que utilizou o ferro do Brasil. Os principais exemplos incluem o agronegócio, a mineração, o petróleo bruto, café, carne bovina e açúcar. Esses são os principais exemplos de commodities primárias que nós exportamos, que nós produzimos e exportamos. A ausência de política industrial que proteja a indústria brasileira. Veja bem, a ausência de política industrial que proteja a indústria brasileira. O baixo investimento em pesquisa e desenvolvimento do país. A burocracia existente e a deficiente infraestrutura de transportes em nosso país dificultam a competitividade da indústria nacional. Isso faz com que o custo do produto brasileiro seja alto, por conta desses fatores que eu falei, né? E não tem a capacidade de competir com os produtos importados. Como resultado, setores estratégicos, como tecnologia da informação, saúde e defesa, continuam dependentes de fornecedores externos no Brasil. Repetindo, o setor de tecnologia da informação, de saúde e de defesa continuam dependentes de fornecedores externos. A baixa diversificação industrial no Brasil resulta do processo de desindustrialização que vem ocorrendo desde a década de 1990 e da concentração industrial em setores de baixa tecnologia, refletindo a perda de competitividade da indústria brasileira em produtos complexos,
que resultou na queda da participação do setor de transformação na formação do PIB do Brasil e elevada dependência da indústria brasileira de importações tecnológicas. Então, essas são as causas, meus amigos, da dependência econômica e tecnológica que afeta o nosso país. E quais são agora as consequências da dependência externa do Brasil? Nós falamos das causas da dependência, agora vamos falar das consequências da dependência. A primeira consequência é a elevada vulnerabilidade externa. Segundo, o déficit tecnológico estrutural. Terceiro, a limitação do crescimento econômico. Vamos falar primeiro da elevada vulnerabilidade externa. O Brasil apresenta grande dependência de importações críticas, tais como a de bens industrializados e de alta tecnologia, como chips, medicamentos, semicondutores, equipamentos médicos, máquinas, etc. E grande dependência de investimento estrangeiro direto para promover seu crescimento econômico, que em momentos de crise pode buscar novos mercados mais atrativos, está sujeito ao risco de queda nas exportações de seus produtos e nas importações críticas do exterior, em cenários de crises internacionais como as provocadas por guerras, como a desencadeada pelos Estados Unidos e Israel contra o Irã recentemente. Eu vou sintetizar a elevada vulnerabilidade externa do Brasil, considerando um dos aspectos é a dependência de importações críticas. Primeiro ponto. Segundo, a dependência de investimento estrangeiro direto. Nós precisamos de capitais externos. Quer dizer, nós precisamos de oferecer facilidades para que o capital externo se instale no Brasil, mesmo que comprometa o desenvolvimento do país. Então, primeiro, nós importamos bens industrializados e de alta tecnologia. Primeiro aspecto da vulnerabilidade externa. Segundo, a dependência de capitais estrangeiros. Terceiro, é o risco de que em momentos de crises, como essas que nós estamos enfrentando agora, há o risco de que haja fuga de capitais, quer dizer, os capitais que nós atraímos, haja fuga de capitais para outros novos mercados que sejam mais atrativos. Então, esses são, digamos assim, os três aspectos da vulnerabilidade externa que eu gostaria de destacar. E que nós estamos sempre sujeitos a qualquer problemas que ocorra no exterior, ser afetado por esses aspectos, esses três aspectos que eu citei. Então, esses são os principais aspectos relacionados com a elevada vulnerabilidade externa. Segunda consequência, o déficit tecnológico estrutural. A dependência tecnológica do Brasil faz com que tenha que efetuar o pagamento contínuo e voltoso de royalties e serviços tecnológicos, que contribui para a drenagem de divisas do país para o exterior. Então, uma grande parte da remessa de lucros das empresas estrangeiras no Brasil para o exterior deriva do pagamento dos royalties e serviços tecnológicos. O Brasil enfrenta uma crescente dependência de tecnologia estrangeira, com gastos públicos e privados bilionários em royalties e serviços, como computação em nuvem e licença de software. O governo brasileiro gastou mais de 23 bilhões de reais na última década com pagamento de royalties e serviços tecnológicos. A maior parte dos recursos em royalties, patentes e serviços tecnológicos é enviada para os Estados Unidos,
evidenciando uma dependência estrutural em infraestrutura digital. Nós somos extremamente dependentes de infraestrutura digital dos Estados Unidos. Por exemplo, na indústria farmacêutica, mais de 90% dos insumos são importados. E na área de tecnologia digital, o Brasil é dependente, 100% dependente, de plataformas, softwares e infraestrutura. Ou seja, em nuvem, inteligência artificial, chips, tudo controlado por empresas estrangeiras. A terceira consequência que nós temos da dependência é a limitação do desenvolvimento econômico. A limitação do desenvolvimento econômico do Brasil resulta do fato de ser um país capitalista periférico, dependente de capitais e tecnologias oriundos de investidores dos países capitalistas centrais, razão pela qual tem sido incapaz de se libertar de sua dependência em relação às empresas multinacionais e aos países capitalistas centrais. Isto explica a grande dificuldade do Brasil em romper com sua dependência, decorrente exatamente da limitação, das dificuldades que o país tem em promover, desenvolver tecnologia própria e não depender de capitais externos. Agora, vamos falar agora como superar a dependência externa do Brasil. A superação da dependência externa exige que o Brasil adote uma estratégia nacional de desenvolvimento com a adoção das seguintes políticas. Primeiro, política de soberania energética e de insumos críticos. Segundo, política de infraestrutura e logística soberana. Terceiro, política de reforma financeira e cambial. Quarto, política de segurança alimentar e produtiva. Quinto, política industrial ativa. Eu vou explicar tudo isso mais adiante. Sexto, política de desenvolvimento científico e tecnológico. Sétimo, política de substituição estratégica de importações com a nova abordagem. Oitavo, política de conteúdo local e transferência tecnológica. Nona, política de fortalecimento de empresas nacionais. Décimo, política de soberania digital. 11, política de aumento da complexidade econômica do Brasil. E 12, política de inserção internacional soberana do Brasil. Vamos falar de início sobre a política de soberania energética e de insumos críticos. A política de soberania energética e de insumos críticos é uma estratégia governamental que busca eliminar a dependência de fertilizantes, que são um gargalo central da economia brasileira, do óleo diesel, da gasolina e de insumos industriais críticos, com a produção nacional. Quer dizer, o que é que nós devemos fazer para superar essa deficiência? É produzindo no país fertilizantes. Temos que fazer com que o Plano Nacional de Fertilizantes seja implementado. Que haja expansão da produção de energias renováveis, solar e eólica e hidrogênio verde, para compensar essa deficiência com relação à questão do diesel e da gasolina. E a verticalização na produção de petróleo, também com o objetivo de fazer frente à dependência que nós temos da importação de diesel e de gasolina. Isso, no caso do petróleo, é importante que haja verticalização da produção. Ou seja, produção, refino e distribuição do petróleo e a petroquímica sejam desenvolvidas de tal maneira que o país conquiste autonomia nessas áreas. Então, essa política de soberania energética e de insumos críticos tem que ser desenvolvida nesses termos. A segunda política de infraestrutura e logística soberana busca reduzir o custo elevado da logística de transportes, que hoje no Brasil é baseado em rodovias com alto consumo de diesel. E para superar esse problema é necessário que haja investimentos na expansão ferroviária e hidroviária do país. A integração energética e digital
e a redução da dependência de derivados de petróleo no setor de transporte. A guerra no Irã eleva o custo do dívida do setor de transporte no Brasil. Então, se nós queremos fazer com que essa dependência do diesel desapareça, é preciso que haja investimento na expansão ferroviária e hidroviária do país. Que haja também uma integração energética e digital, de tal maneira que contribua para a redução da dependência de derivados de petróleo no setor de transportes. A terceira política diz respeito à política de reforma financeira e cambial. A política de reforma financeira e cambial busca reduzir a vulnerabilidade do Brasil em relação a fluxos financeiros externos, com o fortalecimento dos bancos públicos, o aumento do financiamento a longo prazo, o controle seletivo de capitais externos especulativos. É preciso que o capital especulativo saia do país e que, se entrar capitais, eles têm que permanecer durante um determinado espaço de tempo. E o acúmulo estratégico de reservas cambiais. É importante que haja um acúmulo de reservas cambiais que não seja apenas o dólar, é que outras moedas fortes, como o yuan, o chinês e a moeda indiana também sejam consideradas, além do próprio rublo, que é a moeda russa. Então é importante que as reservas cambiais elas sejam diversificadas, para que nós não fiquemos na dependência do dólar. A quarta política a ser adotada diz respeito à política de segurança alimentar e produtiva, que busca fazer com que o Brasil fique menos dependente de insumos externos, promovendo a produção de fertilizantes nacionais, o desenvolvimento da agricultura de base ecológica e da industrialização da produção agrícola. Então, a agroindústria, aqui, na realidade, o que nós estamos propondo é que haja produção nacional de fertilizantes para superar a nossa dependência, o desenvolvimento da agricultura de base ecológica, inclusive para proteger o nosso meio ambiente, e que, por ser de base ecológica, não dependa, por exemplo, de fertilizantes industrializados, e também do desenvolvimento da agroindústria no campo, para aumentar a produção agrícola no país. A quinta política diz respeito à política industrial ativa. A política industrial ativa é uma estratégia governamental deliberada que utiliza instrumentos como incentivos fiscais, financiamento de longo prazo e fomento à inovação para direcionar o desenvolvimento econômico, para aumentar a competitividade das empresas nacionais e promover a sustentabilidade econômica e ambiental. Ela foca na modernização tecnológica e em setores estratégicos, com alto valor agregado. A política industrial ativa, adotada pelo governo brasileiro, pelo governo Lula, está voltada para fortalecer setores específicos, promover a inovação, a sustentabilidade e aumentar a competitividade nacional com foco na nova indústria Brasil, cujo projeto seria desenvolver essa nova indústria de 2024 a 2033. O Brasil destinará 300 bilhões de reais até 2026, até este ano, para financiar a neoindustrialização. Isso para poder fazer frente à desindustrialização que existe desde a década de 90 até o presente momento. Focando em sustentabilidade, essa nova indústria, biocombustíveis e inovação tecnológica, incluindo compras públicas com preferência nacional. A política industrial atual busca superar déficits históricos, focando não apenas em impostos, mas em uma parceria entre Estado e setor privado, para alinhar o desenvolvimento econômico com a redução da pegada de carbono e o aumento da produtividade. Na adoção de uma política industrial ativa, é importante que o governo brasileiro busque o desenvolvimento de setores estratégicos, como semicondutores, saúde,
como é o caso da farmacêutica, a defesa, o setor de energia, o setor de tecnologias digitais, e estabeleça o uso de crédito público de compras governamentais, prioritariamente de empresas nacionais, e proteção seletiva de setores industriais estratégicos para o desenvolvimento nacional. Então é importante que haja proteção de setores específicos, a fim de que essa indústria possa se desenvolver e não ser destruída pela competição desvairada de produtos importados de baixo custo. A sexta política a ser posta em prática diz respeito à política de desenvolvimento científico e tecnológico. Essa política de desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil deve ter como objetivo superar a dependência tecnológica estrangeira do Brasil, realizando investimento maciço em pesquisa e desenvolvimento. A meta seria de 2 a 3% do PIB, ou seja, que os investimentos em pesquisa e desenvolvimento seja equivalente ao que é aplicado nos países capitalistas avançados. E fortalecendo a relação universidades, empresas nacionais e o Estado brasileiro. Então essa é a política de desenvolvimento científico e tecnológico que deveria ser implementada. A sétima política diz respeito à política de substituição estratégica de importações. Isso é muito importante. A política de substituição estratégica de importações do Brasil, com nova abordagem, deve se concentrar na consecução dos seguintes objetivos. Primeiro, conquistar a autossuficiência do país em óleo diesel até 2029. Segundo, promover a mistura do biodiesel com diesel para reduzir a participação do diesel fóssil no produto final. Quer dizer, aumentar a mistura do diesel. Terceiro, levar a produção de etanol no país para substituir a gasolina. Quarto, aumentar a mistura do etanol na gasolina para reduzir a necessidade de sua importação no futuro. Quinto, implementar o Plano Nacional de Fertilizantes para aumentar a produção nacional e diminuir a dependência externa do país. Sexto, produzir no Brasil 90% dos insumos importados para a indústria farmacêutica. Então, produzir no país o que nós importamos. Produzir no Brasil 71% dos insumos de alta tecnologia importados pelo país. Então, esse é o desafio, eu diria um dos maiores desafios que o Brasil precisaria enfrentar para superar sua dependência, adotando uma política de substituição estratégica de importações. A oitava política diz respeito à política de conteúdo local e transferência tecnológica. Essa política de fortalecimento de empresas nacionais significa o governo brasileiro promover o fortalecimento das empresas brasileiras e a criação de campeões nacionais em setores estratégicos. Então é importante que o governo brasileiro faça, como por exemplo a Coreia do Sul fez, o Japão fez, Taiwan fez, quer dizer, que faça com que a empresa brasileira se incorpore e adquira a capacidade competitiva de competir não só internamente no Brasil, mas também no exterior. Então, essa política de fortalecimento de empresas nacionais deve ser uma das prioridades que deveria ser assumida pelo governo brasileiro. A décima política diz respeito à política de soberania digital. E ela significa o governo brasileiro promover o desenvolvimento da infraestrutura de dados no Brasil. Veja bem a importância desse aspecto. Hoje a infraestrutura de dados que nós temos no Brasil é controlada por empresas estrangeiras. A nuvem que nós utilizamos é controlada por empresas estrangeiras. E a inteligência artificial que nós utilizamos é produzida e controlada por empresas estrangeiras. É necessário que haja uma política de promover o desenvolvimento da infraestrutura de dados no Brasil, que seja controlada pelo Brasil, que haja uma nuvem nacional e também uma inteligência artificial própria. Então precisamos, é claro que o desafio é gigantesco, mas temos que
perseverar nessa direção, se nós queremos romper com a dependência. A 11ª política que nós devemos adotar para superar a dependência econômica e tecnológica do país é a política de aumento da complexidade econômica do Brasil. Como eu lhes falei, o Brasil ainda está na segunda e terceira revolução industrial. É necessário que haja um aumento da complexidade econômica do Brasil, que significa o governo brasileiro diversificar sua pauta exportadora, não ficar restrito a bens primários. É preciso que haja exportação de bens industrializados e aumentar a sofisticação industrial, com o governo brasileiro promovendo a diversificação do setor produtivo, com sua inserção em cadeias de maior valor agregado. Quer dizer, em outras palavras, é importante que o setor produtivo do Brasil ele seja modernizado. É que adentre a 4ª Revolução Industrial e, se possível, também a 5ª. Finalmente, a última política diz respeito à política de inserção internacional soberana do Brasil. A política de inserção internacional soberana do Brasil significa o governo brasileiro promover a cooperação econômica e tecnológica com países emergentes, como é o caso dos BRICS, visando a redução da dependência que o Brasil tem de países capitalistas centrais. Então, uma forma de romper com a dependência dos países capitalistas centrais é promover a cooperação econômica e tecnológica com países emergentes, como é o caso dos países do BRICS. Promover a diversificação econômica com parceiros na Ásia, na África e na União Europeia. Realizar o comércio internacional em moedas locais para reduzir a dependência do dólar e a promoção da integração regional sul-americana. Então é preciso que o Brasil, como é o maior país da América do Sul, desenvolva esforço no sentido de promover a integração de todo o continente sul-americano. Já existe um passo que foi dado com o Mercosul, mas o Mercosul envolve só Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. É necessário que incorpore outros países também, que a América do Sul forme um bloco também econômico e que haja, digamos assim, um esforço de integração econômica regional. Finalmente, meus amigos, vamos às conclusões. Pelo que acabamos de expor, a desestabilização da economia mundial atual, provocada pelo tarifaço de Trump e a guerra no Irã, não é conjuntural. Ela marca uma transição da globalização para um sistema econômico mundial mais fragmentado e conflitivo. Isto coloca para o Brasil duas opções. Uma é permanecer dependente e vulnerável a choques externos, ou utilizar a crise mundial atual como oportunidade histórica de reconstrução nacional. Para promover a reconstrução nacional, é claro que vocês devem ter percebido o que falamos anteriormente, vocês devem ter percebido que para promover a reconstrução nacional, o governo brasileiro precisa superar a dependência externa do país, que não é conjuntural, mas estrutural e histórica, ligada à sua posição periférica no sistema capitalista global. Sua superação, ou seja, a superação da dependência, exige a existência de um Estado nacional que seja capaz de planejar e que seja forte e estratégico. E, repetindo, nós precisamos de ter um Estado nacional forte, que tenha a capacidade de planejar e tenha visão estratégica. A superação da dependência exige a adoção de uma política industrial e tecnológica capaz de superar suas fragilidades, conforme nós mostramos. A promoção de investimentos maciços em pesquisa e desenvolvimento para reduzir a dependência tecnológica do país.
Nós mostramos a importância de investir até 3% do PIB no desenvolvimento da ciência e da tecnologia nacional. Fortalecimento do setor industrial para reverter o processo de desindustrialização existente. A expansão do setor de energia, com ênfase na energia limpa e renovável. E o Brasil tem um grande potencial nessa área, não só de energia com o desenvolvimento da energia solar, eólica, mas também o hidrogênio verde e a reconfiguração da inserção do Brasil no sistema internacional de forma soberana. A nossa proposta contempla essa perspectiva de inserção internacional do Brasil de forma soberana. O Brasil só elevará seu nível de desenvolvimento econômico e social se levar ao fim a dependência econômica e tecnológica em relação ao exterior. Sem isso, nós vamos continuar no marasmo de sempre. No entanto, isto não poderá acontecer de forma abrupta, porque levaria ao colapso da estrutura econômica do país diante da gigantesca dependência externa que nós temos hoje. Diante deste fato, a independência do país em relação ao exterior deve ocorrer de forma gradual, planejada e sustentável ao longo do tempo com a adoção das 12 políticas que eu citei anteriormente, que eu apresentei anteriormente, que contribuiriam para reduzir a dependência econômica e tecnológica do Brasil em relação ao exterior e, em consequência, tornar o Brasil resiliente em relação aos problemas que afetam e afetem ou venham a afetar a economia mundial. A reconstrução nacional do Brasil, meus amigos, só ocorrerá quando superar sua dependência econômica e tecnológica em relação ao exterior. Eu quero deixar bem claro para todos vocês, meus amigos, que esse trabalho de pesquisa que nós realizamos e que resultou nessa nossa apresentação e que também vai ser publicado em vários sites que comumente nós publicamos, o meu caso do academia.edu, o meu caso do LinkedIn e também o meu caso do SlideShare. Nós, para realizarmos essa pesquisa e chegarmos a essa conclusão que acabamos de apresentar, nós pesquisamos várias fontes. 3 delas foram livros, 2 livros de minha autoria e também um artigo de minha autoria. Por exemplo, o primeiro livro que nós pesquisamos foram os fatores condicionantes do desenvolvimento econômico e social. Por sinal, esse livro, que foi publicado pela editora CRV de Curitiba em 2012, esse livro representa uma síntese da nossa tese de doutorado que nós defendemos na Universidade de Barcelona em 2003. Então, primeira publicação de nossa autoria, Os Fatores Condicionantes do Desenvolvimento Econômico e Social, publicada pela editora CRV de Curitiba em 2012. Um outro livro que também nós publicamos pela editora CRV de Curitiba em 2017 tem o seguinte título: A Invenção de um Novo Brasil. Muitas das questões, das teses ou das proposições que nós apresentamos ao longo deste vídeo nasceram dessas proposições desse livro, A Invenção de um Novo Brasil, publicado também pela editora CRV de Curitiba. Terceira publicação de nossa autoria, aí já foi um artigo que foi publicado no LinkedIn, A Dependência do Brasil em Relação ao Exterior e Como Superá-la. Então, muitas dessas proposições que nós apresentamos aqui em vídeo surgiram também desse artigo de nossa autoria.
Mas também levamos em conta outras publicações, mais duas publicações. Uma de Adriano José Pereira e Ricardo Dattaini. Ele é um livro que foi publicado pela editora Paco Editorial em 2021. O título desse livro é A Dependência Tecnológica Brasileira. Ele foi publicado pela Paco Editorial de Jundiaí. Outra publicação que nós levamos em conta, aí já foi um artigo que foi publicado por Lorena Alves Gomes da Silva. O título do artigo é Dependência Tecnológica do Brasil na Indústria Farmacêutica. Isso está disponível no site repositório.ufms.br. Então é isso que eu tinha a colocar, meus amigos, para todos vocês, e chamar a atenção para a importância de que nós, como nação, venhamos a superar a nossa dependência. Ela é a causa determinante de todos os males que afetam a vida nacional. Porque é a dependência econômica e tecnológica do nosso país que faz com que nós não alcancemos patamares elevados de desenvolvimento. Eu gostaria que o governo Lula e os futuros governos, porque essa nossa proposição não é tarefa apenas de um governo, é de vários governos. Espero que os futuros governos que venham a governar o nosso país implementem essas medidas que nós estamos propondo. Porque não há outro caminho a não ser este que nós estamos propondo para reconstruir o nosso país em novas bases. É isso que estamos propondo, meus amigos. E para finalizar, deixo aqui meu abraço fraternal.